Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por estarmos aqui mais um dia na presença do Senhor. Aleluia. Hoje eu estava só me lembrando daquela música assim. Hoje o culto vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Hoje o culto vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor, o seu poder, a sua grandeza. A gente está lendo Josué nesses dias e está sendo tão precioso. A gente vê o poder do Deus que a gente serve, né? Quantas terras conquistadas, quantas batalhas vencidas. O sol tem que parar, a lua tem que parar, os inimigos têm que se entregar, eles têm que se render, eles têm que parar, porque o Senhor chegou, né? Aqueles que servem o Senhor chegaram, e aonde o Senhor está, coisas grandes acontecem. O Senhor está nesse lugar. Você crê? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero compartilhar com você João, no capítulo 21, o último capítulo do livro do Evangelho de João, capítulo 21 e o versículo 25. O último capítulo e o último versículo do último Evangelho. Ó, João 21, 25. Diz assim: Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Só que. E a gente lê os evangelhos, né? Tanto milagre, tanta cura, tanta salvação, tanto poder, tanta transformação, tantas vidas que foram impactadas, cidades que foram transformadas. Eu nem posso ficar citando aqui porque é muita coisa, já é tanta coisa. E aí João pega e escreve no final de tudo que Jesus realizou tantas outras coisas que, se fosse escrito realmente com detalhes, uma por uma, não haveria livro suficiente para registrar tudo que Jesus fez nessa terra. Mas eu quero dizer para você que esse Jesus que fez coisas tão extraordinárias, ele habita hoje dentro de mim e dentro de você por meio do Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, a presença de Jesus está ali com a gente. O Espírito de Deus, o Espírito Santo é aquele que revela Jesus ao nosso coração. E é ele que está ali. E aí eu me lembro de Jesus dizendo que nós faríamos as mesmas obras que Jesus e ainda maiores. E eu fiquei sempre chocada com isso. E hoje eu entendo que ainda maiores, porque são coisas que nós nem vimos, coisas que nós nunca lemos, coisas que a gente nem imagina que Jesus pode fazer. E a gente pode ver coisas ainda maiores acontecer, porque a presença de Jesus está em nós. A presença de Jesus está em nós através do Espírito Santo. Então que nessa noite você possa permitir que essa presença flua dentro de você, te edifique, te construa, fale contigo, te amolde mais um pouco, né? Cultue esse céu dentro do seu coração para que você possa ver a manifestação. Há um Deus poderoso que nos acompanha. Há um Jesus sem limites que está em nós. E nele nós fazemos proezas. Amém? Amém. Vamos orar? Fique de pé aí comigo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos isso mesmo, a manifestação do teu poder neste lugar. A tua palavra fala que foi para isso que Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então nós declaramos nessa noite o poder de Cristo se manifestando neste lugar, desfazendo obras de engano, desfazendo incredulidades, desfazendo o medo, desfazendo o comodismo, desfazendo as confusões, os sofismas, desfazendo a força do pecado em nós e manifestando esse poder libertador, curador, transformador, restaurador. Nós cremos, Senhor, que será um tempo precioso, extraordinário na tua presença,
Senhor. Derrama sobre nós o teu poder, derrama sobre nós o teu amor, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre este bairro, Senhor, a tua misericórdia, a tua salvação, sobre essas famílias, sobre essas casas. Derrama, Senhor, a manifestação do teu Espírito nos corações e faz algo extraordinário aqui. Que os céus estejam abertos, que o Senhor tenha liberdade para falar, para fluir, que venha a medida do Espírito do Senhor neste lugar, derramando sobre o teu povo a tua porção nessa noite. Entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos pelo privilégio, pela honra que é estar na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor em 1 João 3 diz: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, portanto, que sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amém? Às vezes a gente fica um pouco chateado, triste, da gente basicamente não ser aceito em alguns lugares, da gente não se enturmar, não ser parecido com as pessoas. Mas essa palavra aqui, ela é algo que falou muito ao meu coração, porque o filho, ele é parecido com o pai. Amém? Sim. O filho, ele não é parecido com outras pessoas, ele é parecido com o pai. Então nós somos parecidos com o pai, porque nós somos filhos de Deus. E o mundo, ele, da mesma forma que eles nos rejeitam, eles rejeitam a Deus também. Então que a gente não fique triste e que a gente seja um agente de transformação. Amém? Amém. Mostrando ao mundo o que é ser um filho de Deus, mostrando ao mundo que tudo que está aqui vai passar, vai ficar, mas a eternidade é algo real, é algo que está próximo, é algo que está às portas da vida de Jesus, assim como o apóstolo falou no culto domingo, quinta-feira. A vida de Cristo, ela está muito próxima. Então, que possamos parar de brincar de ser igreja e venhamos nos posicionar como filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar e louvar o nome do Senhor nesta tarde, dando início a mais este culto. Glórias ao teu santo nome, Jesus.
toda glória seja dada ao teu nome, Jesus. Santo, 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 poderoso.
Aleluia. Uma salva de palmas. Glórias, honras ao teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia. Deus,
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Digno de honra, de glória, de todo mundo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E esse culto está sendo maravilhoso, porque Jesus está derramando o seu poder. Eu falei, esse culto está sendo maravilhoso, porque Jesus está derramando o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Amém. Glória a Deus. Quem somos nós sem o poder de Deus na nossa vida? Nada. Nada. Nós somos dependentes dessa glória. Amém. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. E o verso 1. 2 Coríntios 9, 1. Amém? Amém. Agora, aqui o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, a igreja de Corinto. Agora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade de que vos escreva. Olha que coisa extraordinária isso aqui. Pois estou certo, o apóstolo Paulo dizendo que não tinha necessidade de ele escrever a respeito de oferta para aquela igreja. Porque ele estava certo, ele tinha certeza da disposição da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, dizendo que a Acaia está pronta. A Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado. E o vosso empenho tem motivado muitos outros. Estava fazendo a minha leitura e quando eu cheguei aqui, eu disse, meu Deus, uma igreja com tantas coisas para arrumar, como era a igreja de Coríntios, que a gente vai lendo ali, né? Uma igreja poderosa nos dons, uma igreja que fluía nos ministérios, e uma igreja que praticava dízimos e ofertas, uma igreja que sabia semear. E eu fiquei olhando isso aqui, não há necessidade de que eu vos escreva a respeito de oferta. Meu Deus, que sonho, né? A gente chegar no nível de maturidade, de entendimento desse princípio, a ponto de a gente nem precisar mais que isso seja ensinado, porque já é algo tão convicto, tão cravado, tão óbvio na nossa vida, que a gente vai fazer isso naturalmente, sem que ninguém tenha que vir falar o que eu tenho que fazer. E é um nível de maturidade extraordinário. E eu amei aqui no versículo 2, porque ele fala que a Acaia está pronta para contribuir. Eles estavam sempre preparados. Eles não eram pegos desprevenidos quando o assunto era oferta. Você já veio para o culto desprevenido? Eu já, várias vezes. Você já veio para o culto sem saber ou sem pensar na hora da oferta que tu lembrou do dízimo que ficou lá na casa. A Acaia não tinha isso. Eles eram um povo pronto, preparado para semear, disposto a semear. E esse empenho deles motivava os outros. Então as outras pessoas olhavam essa disposição, essa prontidão, essa motivação do coração, essa alegria com que eles ofertavam, semeavam, contribuíam, e eles vinham também fazendo igual. Por quê? Porque eles viam essa motivação daquele povo, né? E ali no versículo 6 em diante, ele fala: quem pouco semeia, pouco colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá com generosidade. Cada um contribua como decidiu em seu coração, não com tristeza nem constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. No 8, Deus é poderoso para fazer toda graça transbordar em vós. Deus é poderoso para fazer toda graça transbordar em vós. Vai atrapalhar o pregador depois.
graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, vocês terão o suficiente para tudo. Está aqui, ó. Vocês terão o suficiente para tudo e transbordarão em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia. Então Deus está te dando semente para semear. Semente para semear. E pão para comer. Então tem duas coisas. Cada coisa tem a sua função. A semente é para semear e o pão é para comer. Esse mesmo Deus suprirá, vai suprir, não vai faltar, suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. Então a tua semente vai se multiplicar, o teu pão vai aumentar. Em tudo, ó 11, em tudo sereis enriquecidos para serem sempre generosos. Para que Deus vai me enriquecer? Não é para ser guloso, nem avarento, nem murrinha, nem mãozinha de vaca, nem zóio de banha. É para ser generoso. Zóio de banha veio lá do Paraná. Eu casei com um paranaense, aí acabei pegando umas coisas estranhas, mas é isso aí. Não, ele vai me enriquecer para que eu seja generoso. Ah, mão de vaca não. Então, para que Deus vai nos enriquecer? Para sermos generosos. E o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. O capítulo 9 todo, eu não vou terminar porque é muita coisa, fala sobre isso. E eu quero dizer isso para você. Se você for como a igreja de Acaia, estiver pronto para semear, estiver pronto para depositar na casa de Deus, estiver pronto para lançar a sua semente, para ajudar, para não desperdiçar oportunidades, o teu empenho vai motivar outras pessoas a fazer isso também. Você vai colher o fruto da sua semente. O Senhor vai fazer transbordar graça. Você terá o suficiente e Ele suprirá, multiplicará e aumentará o seu fruto. Amém? Amém. Então que eu e você tenhamos esse coração disposto, pronto, atento às oportunidades. Semeia pela manhã, de tarde não repousa a tua mão. Tu não sabe qual semente vai dar fruto, ou se todas vão frutificar, o que seria muito melhor. O importante é que a gente esteja pronto para lançar a nossa semente. E é o que nós vamos fazer hoje, amém? Amém. Você crê que o Senhor vai suprir? Amém. Vai multiplicar? Amém. E vai aumentar os seus frutos? Amém. Então nós vamos fazer um ato de fé e trazer a nossa semente que vai promover tudo isso nas nossas vidas hoje na casa de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor as nossas sementes. E nós declaramos, como diz a tua palavra, que o altar do Senhor é que santifica as ofertas. Então nós declaramos essas ofertas santas diante da tua presença. Que essas sementes venham trazer suprimento, multiplicação e aumento nos frutos na vida dos teus filhos, nos fazendo abundar, Senhor, nos fazendo transbordar, para sermos generosos com a obra do Senhor, para sermos generosos com as nossas casas, famílias, para sermos generosos com o próximo, para sermos generosos diante do Senhor em tudo aquilo que houver necessidade. Que o Senhor nos dê sabedoria para administrar cada recurso que o Senhor trouxer nas nossas mãos, e sempre debaixo do temor, nos lembrando daquilo que não pertence a nós, mas que pertence ao Senhor, que precisa ser entregue no teu altar. Consagramos essas sementes, declaramos elas se convertendo em almas, em vidas para ti, para o teu reino, em salvação de famílias, de casas. Essas sementes se convertendo em curas, libertações, transformações, porque esse é o poder do Senhor
Senhor que opera em nós. E declaramos também sobre esta obra, que ela cresça, apareça, prospere, avance, rompa, vidas venham a este lugar, sejam alcançados para o louvor do teu nome, tenham suas vidas transformadas por causa da obra do Senhor que acontece neste lugar. Repreendemos a ação dos espíritos que operam nas finanças, devorador, cortador, migrador, espírito da miséria tranca-rua, demônios que agem na vida financeira do povo de Deus, batam em retirada, e nós declaramos a bênção do Senhor que enriquece e que não causa dores, sendo instalada sobre os colos, sobre a vida, sobre as finanças do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor. Quero chamar aqui o presbítero Valmir. Presbítero Valmir, vamos aplaudir o Senhor pela vida do servo de Deus. Com certeza Deus já tem algo para ministrar no meu e seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda as mãos. Pai, nós colocamos a vida do presbítero diante do Senhor. Sabemos que o Senhor já compartilhou no coração dele uma palavra para o teu povo. Aquilo que o Senhor tem ministrado no coração dele, que venha à medida do teu Espírito neste lugar fluindo, com sabedoria, com o poder de Deus, com liberdade, aquilo que vem do Senhor para o teu povo. Ajuda, Senhor, o Valmir a fluir na revelação que o Senhor compartilhou no coração dele. Tudo aquilo que venha dele caia por terra e que prevaleça neste lugar a voz do Senhor através da vida do teu filho, com liberdade e poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um aplauso a Jesus. Amém. Bom, boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Bom, eu vi o pastor Juninho falando ali sobre a oferta, né? Sobre a questão do amor, né? Até eu vi hoje uma passagem ali, antes de eu entrar na administração, acho que não sei se é a terceira, João, e ele fala muito sobre o amor ali sobre o amor, sobre o filho, e Deus trouxe algo no meu coração rapidinho assim, sabe? Que me fez refletir. Eu nunca tinha pensado desse jeito. E que quando tu recebe o Espírito Santo, a pessoa de Jesus na tua vida, para com o próximo, para com as pessoas, o primeiro fruto que vai ter que manifestar na minha vida é o amor. E a gente acha que é os dons. Mas quando Jesus está na minha vida, primeiramente, para com o próximo e com as pessoas, tem que ser o amor. Mas por que Deus ministrou isso a hora que eu estava lendo hoje de manhã? Não é sobre isso que eu vou pregar, mas porque Deus me trouxe a memória. Geralmente, às vezes, quando a gente tem atrito, não sei por que Deus falou isso, mas a gente tem atrito com alguém, a gente já tem uma mentalidade negativa, porque isso, porque aquilo, apontando e falando. E sendo que quando vem uma pessoa para nós, e numa situação Deus me coloca, e começa a vir esses pensamentos, não é Cristo que está manifestando. É uma mentalidade vingativa, é uma mentalidade que não provém de Deus, é diabólica, e está na nossa carne. Amém? Mas não é sobre isso que eu vou ministrar. Só que isso me impactou. Que quando Cristo está na minha vida, para com as pessoas, o primeiro fruto que tem que se manifestar é o amor. E a gente quer que manifeste os dons. A gente está errado. Os dons, ele é para fazer um serviço da casa de Deus, um para com os outros. Mas o fruto da pessoa de Jesus é o amor. Se vem as pessoas diante de uma situação e ela vem uma situação e quando eu vou dar uma resposta, não manifesta amor fraternal, não é Cristo que às vezes está indo. E aí eu tenho que sondar o meu coração e a minha mente para ver quem é que está operando. Isso é muito forte. Meu Jesus, e eu lembrei disso agora ali. Me chamou muita atenção. Bom, mas a palavra que eu trouxe hoje não vai muito longe disso, porque a palavra ela se casa, né? Porém, ela leva para um outro lado. E eu já tinha lido essa palavra algumas vezes e não tinha visto desse jeito. Que o Espírito Santo me conceda graça para ministrar o que eu tenho para falar. Está lá em Jeremias 29. Pode abrir lá, fica à vontade. Mas antes de eu começar a ministrar, eu vou contar uma situação que me surgiu ontem. Foi assim. Estava lá no
Deus usa muito o meu serviço, não tem como não falar disso. E é onde eu fico a maior parte do tempo. E tem um rapaz que tem que manifestar o amor para andar com ele. E olha que eu estou aprendendo lá. É só apanhando, não adianta. Só que é o seguinte, estava tudo certo, tudo tranquilo. E eu saí para ir buscar uma ferramenta que eu tinha levado para arrumar. Tudo certo. E só que quando eu saí, fui para casa, almocei. Aí estava indo para pegar a ferramenta, passei por ali o cabelo. Só que quando eu estava indo no caminho, já veio em mim um sentimento de tristeza, de desânimo, de abandono, de destruição, de que tudo está acabado, que nada tem vontade. Vem assim um sentimento de uma morte assim, espiritual, sabe? E eu pensei, mas o que será que é isso? Aí eu fui, peguei a ferramenta e voltei. Quando eu voltei para o serviço, o ambiente estava tomado. Por essa mentalidade. E eu entrei e falei, meu Deus, que tristeza, que desânimo nesse lugar. O que eu faço? E a pessoa vinha e falava, porque não sei o que, porque não era certo, porque não importa, não sei o que, não sei o que. E aquilo me dominou. O ambiente, vocês já vão entender onde é que eu vou entrar. E tem a ver com essa palavra. O ambiente que eu cheguei, eu tinha saído de algum jeito. No caminho eu já fui sendo ministrado por isso. E aí, aquele ambiente tomado, daí eu vim conversei e falei, não, calma, espera isso. Espera um pouco, vamos comparar um pouco, isso e aquilo, fui falando. Aí foi lá, fez uma coisa, fez outra. Deu horário de ir embora. Pegou e foi embora. Só que eu não fui, eu sempre sou o último a sair. E aí eu fui e falei, Deus, que situação de desânimo e de que nada vai dar certo nesse lugar. Que mentalidade é essa? Eu falei, me ajuda. E eu não tinha força. Porque às vezes, quando o ambiente é tomado, tu pisa num ambiente e ele é tomado naquela situação, aí eu preciso me calar, olhar, fazer a leitura ao meu redor para ver o que está acontecendo, antes de tomar uma decisão. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Se a gente não está, às vezes, com o coração alinhado com Deus, está empolgado nas coisas do dia a dia, às vezes a gente acaba atropelando. E aí eu sentei, fui assim no banco, sentei, eu falei, Deus, por que será que eu não estou orando? Não estou lendo a Bíblia? Porque nós estamos em 40 dias. Então alguma coisa a gente tem. E nós estamos se alimentando. Não, né? Eu falei, por que tudo isso? Eu falei, Deus, me dá uma palavra acerca desse ambiente. E Deus me deu a palavra de Ezequiel, o Vale das Sossegos. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu orei. E tinha uma tristeza naquele lugar, um desânimo. Aí eu orei. Falei, Espírito Santo, me ajuda. Eu sei que eu sou tudo torto, tudo fraco, tudo errado, mas me ajuda. Não é isso que eu quero que a coisa flua, aconteça com orando. Que a gente vai derramando no coração, né? Ali no desespero. E aí, de repente, vi uma alegria. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Vi uma alegria, me trouxe vida de novo. Eu fui para casa mais animado. Beleza, tudo certo. E aí, falei, Deus, eu vou lá no Oeste ministrar. E que palavra o Senhor quer que eu leve lá? E eu abro a Bíblia e peço o que Deus mandar, mandou. Eu faço de tudo para não olhar para a palavra e dizer, não, essa palavra aqui não, Deus escolheu. Não. Se Deus der, tem que ser aquela. Porque na medida que eu confio no que Deus me dá, Ele vai acrescentando na minha vida. Ele vai derramando confiança e vai derramando dele. Mas eu tenho que confiar no que Ele me dá. E aqui, Deus me fez ver de um outro lado que eu não tinha visto. Diz assim, vou ler o versículo 1 e vou pular para o 4. Primeiro tem um título, a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Estas são as palavras da carta de Jeremias. O profeta enviou de Jerusalém, olha, ele enviou de Jerusalém aos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, os profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia, presta atenção, transportado de Jerusalém para a Babilônia. Vou lá no versículo 4. Diz assim: assim diz o Senhor
A gente sabe que o povo não quis. Um povo concordou e foi. Outro não quis e ficou. E os que ficaram estavam em desobediência a Deus. É muito estranho porque a gente geralmente olha para Jerusalém como a casa de Deus, como um ambiente gostoso. Mas depende da situação e como Deus, e o que Deus quer fazer, ele pode inverter. Aquele povo não era para ficar em Jerusalém, era para ser levado cativo, se submeter a Nabucodonosor e eles teriam o quê? Vida. Está ali a própria palavra de Jeremias fala sobre isso. Isso, mas o próprio Jeremias estava ministrando isso ao povo. Aí eles foram transportados, e daí diz assim, ó, e a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. E aí Deus diz assim, ó, edificai casas, pela boca de Jeremias, né? Edificai casas e habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai às vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. O que Deus ministrou para mim aqui nesse versículo? Tem ambientes que nós não queremos ir, sendo servo de Deus, e Deus vai nos levar por força. Eu sei o que está acontecendo comigo isso. Eu não quero estar no lugar, no ambiente onde eu estou, mas Deus me levou lá por força, porque Deus me deu sono e eu acabei caindo lá, e eu tive que ir. Tem ambientes que Deus vai me levar, vai levar vocês, porque Deus tem um propósito naquele lugar. Só que eu não quero ir, porque é um ambiente de idolatria. Tem lugares que Deus quer que a gente vá, e a gente não quer sair de Jerusalém, porque está confortável ali. Deus quer levar a gente para alguns lugares, para a gente ser luz naquele ambiente. Só que o ambiente está tão morrendo, o ambiente está tão desgraçado, essa é a verdade. Está tão consumido pela idolatria, está tão consumido pela morte naquele lugar, que Deus vai ter que me levar por força e me largar lá. Você não entendeu como falar. Esse é o primeiro ponto que Deus ministrou. Eu escrevi assim, acerca do versículo 4. O Senhor Deus tira o seu povo de Jerusalém e o manda para a Babilônia, para que os tenha vida novamente, e não é porque eu estou em um ambiente de idolatria e adversidade que vou desanimar, pensando que tudo acabou. Devo seguir a minha vida em Deus com temor, sabendo que Deus está comigo. Esse é o primeiro ponto que eu escrevi. No versículo 6, no versículo 7, ele fala assim, ó: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz porque na sua paz vós tereis paz. Eles foram levados à força para aquele lugar, sem querer. Só que é o seguinte, como Deus plantou eles lá, eles tinham que ter que abençoar aquele lugar, e orar por aquele lugar, pela paz da Babilônia, pela paz daquele ambiente, para que eles tivessem paz. Eu sei porque no lugar que Deus me coloca, tem horas que eu chego lá, a vontade de subir. A crise de ansiedade é tão forte. Eu estou falando algo que eu vivo lá. É tão forte que minha vontade de subir parece que vai sair pela boca o coração, de tanta crise de ansiedade. Só que eu não quero estar num ambiente desse. Num ambiente, Deus me perdoe de falar, que está, na maioria das vezes, desgastado, morto espiritualmente. Eu não quero. Eu quero ficar só em Jerusalém. Deus, Ele fala assim, ó: procurai a paz da cidade, aonde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vocês sabem disso, que provavelmente já viveram? Sabe aquele ambiente que tu chega e tu é tomado por aquela situação
sabe o que Ele está fazendo por nós. E a gente olha para aquela situação, não quer ajudar aquelas pessoas. Tem terras que eu e você não queremos ajudar. Nós não queremos cuidar daquela terra. Porque a guerra é tão grande. É uma batalha tão ferrenha que tu diz, Deus, o que eu tenho a ver com essa pessoa? O que eu tenho a ver com aquele lugar? Mas é Deus que me plantou lá. Tem pessoas, pastora Marister, que a gente não quer nem olhar na cara. Tem pessoas que eu não quero nem ajudar. Sabia? Tem pessoas que eu olho e digo, não, eu só quero servir a Deus lá. Eu estou tranquilo, está tudo bem. Mas Deus gera um desconforto em mim e em ti, para que eu e você ore por aquela terra. E se essa terra voltar a ter paz, tiver paz e ter vida, vai ser a tua paz. É isso. Então, a gente não quer. A gente quer ficar num lugar onde a gente encontrou descanso, mas a gente já tem Deus conosco. E Deus me falou algo tão forte aqui nesse lugar, que eu nunca tinha percebido por esse lado. Então vai ter pessoas, Marister, vou te falar algo aqui, não é o Espírito Santo que está falando, sou eu. Mas vai ter pessoas que Deus vai te colocar junto com elas. E tu não vai querer ajudar. Ou talvez não está querendo dar uma força para essa pessoa. E essas pessoas não saem do teu pé. Não saem do teu pé. E te arrodeia ali. Porém, a paz dessas pessoas que tu vai ajudar é onde tu vai ter paz. Amém? Amém. Diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor. Dos exércitos. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós. Aonde? Lá na Babilônia. Junto com eles. Que estão no meio de vós. Nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Eles estavam na terra da Babilônia. Ali, Deus levou eles por força, porque ninguém quer ir para a Babilônia. Porém, é o seguinte, sabe o que Deus me ministrou? Valmir, meu filho, presta atenção. Não é porque tu está na terra da Babilônia que tu é da Babilônia. Tu está na terra da Babilônia, mas eu sou teu Deus. Por isso que Deus permite que se povoam. Porque eles sabiam quem eles eram em Deus. Mas precisavam de um posicionamento. Mas muitas das vezes Deus leva eu e você para o lugar da Babilônia, carregado de idolatria, e a gente fica questionando. Não, mas vamos voltar para Jerusalém, profetizando coisas que às vezes Deus não quer. E Deus quer que nós mude o ambiente. Deus quer que eu e você pise naquele lugar e tome ele por força. Só que a gente não quer ficar. Sabe por quê? Porque tu chega perto de uma pessoa, uma crise de ansiedade, parece que vai te matar junto. Tu se abaixa para trabalhar e o canto do teu olho pega. O diabo de pé te observando. Aquela pessoa chega, outras pessoas chegam. Tu está trabalhando num lugar, tu teve uma noite boa, teve uma palavra boa de manhã com Deus. E Deus te deu aquela palavra boa, extraordinária. E tu saiu motivado para trabalhar. Mas tu chegou no ambiente, foi tomado pela opressão daquele lugar. Tu diz, Deus, mas eu quero só fazer o serviço, eu estava num momento tão gostoso contigo. E agora eu cheguei aqui nesse inferno. Mas as pessoas, Deus te inseriu naquele lugar, para tu ser luz naquele ambiente. Essa palavra não foge do que Jesus falou. Que ele fala assim, ó, que não se acende uma candeia para se esconder debaixo da mesa. Aonde que Deus vai acender uma candeia e vai colocar já na onde tem luz? Ele coloca na onde está escuro. Mas nós queremos o quê? Ficar só no nosso cantinho com Deus. Presta atenção. Desse ano em diante a coisa vai ser diferente. Nós temos muito de Deus para dar para as pessoas. Nós temos muito de Deus para dar para as pessoas. E Deus está vendo eu muito acomodado. Deus está me vendo. Porque as palavras que Deus está me dando é só acerca disso. E Deus vai me colocar nos ambientes de morte, de sequidão, de opressão, para que eu seja luz para aquelas pessoas. Pessoas estão morrendo espiritualmente. Os sentimentos delas estão destruídos. Elas não têm mais esperança. Elas não conseguem ver mais uma luz no final do túnel. E tu olha, durante o dia, debaixo da luz do sol, às 3 horas da tarde, meio-dia, aquele pico do sol mais alto,
tu olha para a pessoa e tu vê o Satanás tirando a força delas, elas não têm nada. Mas Deus coloca você lá para ajudar elas. E muitas das vezes a gente não discerne o que Deus está querendo fazer. E a gente age na carne, não age com amor. A gente quer correr das pessoas. Só que Deus está só observando. E Deus está dizendo, eu te coloquei lá para ser luz. Ore pela paz da cidade. Pastor e pastor, ore pela paz do ambiente. Do lugar onde Deus inseriu. E a paz deles será a vossa paz. Ei, vou contar aqui, ó, algo que Deus ministrou no final do ano. E eu nunca tinha visto por esse lado. E Deus ministrou. Estavam minhas irmãs lá em casa, nós conversando sobre o bairro onde a gente foi criado. E o bairro só tinha desgraça. Juninho, matança, morte, enforcamento, suicídio, todo tipo de desgraça. Só que desde aquela época, até o dia em que elas sentaram na minha casa, na roda, para nós conversar sobre a nossa vida, que quando os parentes ficam relembrando. E é gostoso. Eu nem sabia que o Espírito Santo estava nisso. E daí nós conversando, falando, meu, mas aquele bairro, então o bairro Vila Luz, era só desgraça, era só morte. Filho dando tiro dentro da boca do pai, com a 12 matando o pai. Marido matando a esposa queimado, tudo no mesmo bairro, tudo ali no mesmo cantinho. Presta atenção, vocês vão entender. No mesmo cantinho. E nós se perguntando por quê, por que disso, por que aquilo, de repente o Espírito Santo trouxe. Aí eu abri a mente e falei, sabe por quê? Porque ela não tinha uma igreja. É a igreja que destrona esse poder das trevas. E de fato, nunca teve uma igreja no meio daquele bairro. Tinha lá no começo do bairro, mas ali onde estava, o fogo pegando, o inferno se materializando. Está entendendo? E essa é a vontade de Deus de nós como igreja. E quando eu falei isso, meus irmãos pararam, eu parei e falei, meu, era verdade. Tudo isso acontecia porque não tinha uma igreja. E às vezes Deus nos leva num ambiente destruído, horrendo, perturbado, e a gente às vezes não quer orar pela paz do ambiente. E Deus tem me levado a orar pela paz do ambiente ao meu Senhor. Porque a paz que, como eu intercedo ao Senhor pela paz daquele lugar, se torna a minha paz. Porque eu sou um mensageiro de Deus. Amém? Amém. E diz assim, ó, lá no versículo 10. Ó, eu escrevi assim, acerca do capítulo, do versículo 6 ali, que ele fala para gerar filhos, filhas, e seguir a vida. Mas não é que tu vai seguir a vida numa idolatria. Não. Deus só te muda de ambiente. Porém, o teu Deus é o mesmo. A tua adoração é o mesmo. Tu continua sendo o mesmo. A diferença é que tu e eu temos que fazer a leitura e se posicionar em Deus. E eu escrevi assim, ó, o Senhor nos colocará em ambiente, o Senhor nos colocará em ambientes ou com pessoas em situações de desespero, perturbadas, lugares destruídos, acabados, para que a paz que está em nós seja derramada nos ambientes e nos corações, para que lutemos sobre aquele território, trazendo a paz a eles, e não questionando a Deus, o Senhor, por que nos colocou lá. Às vezes a gente questiona muito Deus. Deus, mas eu vim aqui, eu quero só ganhar meu dinheiro. Mas Deus está com outro propósito e a gente não para observar o que Deus está fazendo. E essa palavra pegou muito comigo hoje. E eu fiquei pensando, meu Jesus, como que a gente às vezes apanha muito na vida por não parar e meditar na palavra direito. Fala assim, ó, e lá no versículo 10 diz assim, ó, porque assim diz o Senhor, certamente, que passados os 70 anos, na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Eu escrevi assim, o tempo é um remédio excelente para nos curar
que lhe agrada, não a minha vontade. O Senhor me deu descanso sobre aquela situação. Olha, o que Deus me ministrou acerca desse versículo. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Tempo. Quer ver um remédio excelente para tirar a ansiedade? É o tempo de Deus. Ansioso, porque isso, porque aquilo, porque não acontece. Cadê Deus, o Senhor que não faz? Por que não está acontecendo? Eu estou em santidade, eu estou buscando, eu estou fazendo e não acontece. Quantas vezes eu fiz essa pergunta para Deus, questionando Deus, por que não está acontecendo? E Deus faz o quê? Deixa o tempo passar, até que eu me canse. Os 70 anos, fala lá em Provérbio, que dos 70 anos para frente, só fadiga e cansaço. Então Deus dá uma canseira em nós. Deus dá uma canseira até que eu entenda que não depende mais de mim, depende dele. Tem coisas que eu posso pedir para Deus e não vai me dar, porque não é o tempo certo. Tem coisas que eu imploro para Deus e eu questiono ainda. Digo, Deus, eu estou buscando. E olha a oração que a gente faz. Deus, eu estou em santidade. Olha, eu sou tua serva, eu sou teu servo. E cadê a resposta? Cadê a resposta? Cadê a resposta? Eu sei porque Deus me levou um rapaz lá na obra assim. E quando ele desceu para falar comigo, eu falei, Espírito Santo, o Senhor conduz, eu não tenho nem palavra para dar para ele. Só que quando ele chegou, começou a conversar comigo, o Espírito Santo começou a trazer. E eu comecei a falar, conversar com ele e fazer o gesto. De repente eu olhei aquele rapaz chorando, de pé, encostado no lugar. Ele falou, meu, é bem assim que eu oro para Deus, no meu secreto. E o Espírito Santo ministrando que a forma como eu oro, arrogante, entristece o coração dele. Às vezes, como eu quero uma coisa desesperada, que Deus tem um tempo certo para todas as coisas, aquilo entristece o coração do Espírito Santo. E eu começo a ser arrogante nas palavras, querer forçar Deus me dar algo que não é o tempo ainda. Sabe por quê? Porque ainda não atingi uma maturidade em Deus. Pode passar os 70 anos, mas ainda às vezes não é maduro. Quantas vezes Deus me trouxe senhor de idade, com todo respeito aos cabelos brancos de uma pessoa que tinha a mentalidade de criança de mim. Mas por que ele não tinha maturidade em Deus? Porque ele não andava com Deus. A maturidade, pastor Marister, não tem nada a ver com idade e com situações que tu vive. Ela tem a ver com tu caminhar com Deus e Deus te levar a viver as experiências dele, debaixo da palavra dele. Aí eu atingo uma maturidade em Deus. Eu posso ter maturidade e experiência de vida, mas às vezes eu não tenho a maturidade em Deus, que é a maturidade que Ele quer trazer para mim. E eu vejo isso porque Jeremias, Ezequiel, o profeta Eliseu, os anciões iam ter com eles. E eles eram maduros em Deus. Mas às vezes eu sou maduro na experiência de vida, porém não segundo o que Deus quer que eu viva. E aí, o meu desespero por querer algo, ou aquilo que ainda Deus não me deu, às vezes faz com que eu seja arrogante com o Espírito Santo. E enquanto eu falava com o rapaz, eu dizia assim, dizia para ele assim, é porque às vezes faço oração, mas cadê tu, Deus? Cadê tu, Espírito Santo, que não faz? Cadê tu, que é Deus? Cadê a minha provisão? Cadê aquilo? E sabe o que o Espírito Santo me ministrou? Mandou falar para ele? Que essa forma como eu oro, às vezes está soando com um tom de arrogância. E o Espírito Santo se cala. Porque Deus não vai falar comigo se eu estou dessa forma. É muito difícil Deus falar. Eu falo por mim. Deus fala quando o meu coração se rende a Ele. E eu não ligo. Eu tenho dito isso daqui. Eu não ligo das vergonhas que passei. Tudo certo na escola. Mas uma coisa que eu e você não podemos rejeitar. E isso é forte. Eu peço que Deus me guarde. E quando Deus trazer uma situação assim, eu tenho chamado em Deus. A gente não aceita. As humilhações traz cura. Cura para toda a vida. E destrava algo dentro de nós, arrancando orgulho e soberba. É a humilhação que vai arrancar isso. Porque Jesus Cristo, o próprio Jesus que todos nós pregamos, ele foi humilhado em público. Não que ele fosse arrogante, não que ele fosse orgulhoso, mas para ele tomar posse daquilo
fala sobre o cansaço, o tempo de espera, que é os 70 anos, que é fadiga e cansaço. Deus vem dizer assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Deus fala isso porque às vezes eu entendi para mim que quando Deus falou isso através da boca de Jeremias, provavelmente estávamos se questionando. Nós estamos indo cativo para a Babilônia, e cadê Deus? E aí tinha profetas profetizando. Talvez, eu não estou lembrado se está escrito na palavra, eu não estou lembrado, eu somente tenho esse capítulo, mas fala ali mais à frente sobre Semaías, que fala sobre um sacerdote que ele tinha aquelas sofonias, que Deus estava levantando como sacerdote para botar jugo sobre aqueles que profetizassem, para castigar aqueles, e não era Deus que estava na boca de Semaías. Deus não quer botar um jugo sobre nós, um peso, explorar, espancar, botar no tronco, como Semaías falava. Deus queria que eles vivessem o propósito de Deus naquele tempo. E aí, Deus fala assim, ó: eu pensei os pensamentos que tenho sobre vós de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Todos nós venhamos para Deus pensando o quê? Em ter descanso, paz e prosperidade. Só que se eu e você, vou trazer para mim a responsabilidade, se eu não me posicionar no Senhor e aceitar o que Ele está trazendo para mim, tentar entender, buscar entender os lugares que Ele está me levando, e viver e se posicionar em Deus, às vezes eu vou começar a questionar algumas coisas que não é para questionar. O ambiente que Deus levou esse povo de idolatria, Deus vem pela boca de Jeremias e diz: ó, viva a vida de vocês, toca normal, não é que vocês são idólatras, vocês estão indo para lá, mas vocês vão ter que se posicionar em mim. Ele vai dizer mais aqui para frente, vão ter que se posicionar em mim. Não é porque vocês estão indo cativo para esse lugar, tá nesse ambiente desgraçado, de morte, de tristeza, de inveja, um apunhalando o outro pelas costas, tu chega, e o espírito de inveja chega em ti, já te dando facada pelas costas. As pessoas, pastor Amargo, que trabalham com nós, às vezes, olham para nós e invejam, mas eles acham que estão invejando aquilo que nós temos, só que não é o que nós somos em Deus. É o posicionamento, pastor, é que tu é em Deus. É o posicionamento, Juninho, que tu é em Deus. E quando o meu coração e o teu está em Deus, Deus vai fazer questão. Está aqui a palavra diz, vocês vão meditar melhor. Deus vai fazer questão, quando eu busco Deus de todo o coração, Ele me tira do lugar e leva nos lugares destruídos, porque o meu coração já é dele. Para me buscar é de todo o coração, e Ele sabe do que Ele está fazendo. Só que eu às vezes não quero ficar lá, eu às vezes quero fugir, eu às vezes não quero ajudar aquele parente meu, que é uma pedra no sapato, às vezes não quero ajudar aquele vizinho meu, como hoje lá aconteceu lá em casa, eu orando, de repente colocou um som no talo. Meu Deus! O som no talo, e eu disse: Deus do céu! Aí botei o fone de ouvido, o louvor, tentava orar, consegui um pouco. E às vezes, como eu não quero entrar, ajudar essas pessoas, entrar nas situações, nas circunstâncias que Deus me colocou, quem perde sou eu. Quem perde sou eu. E eu estou lá nesse serviço e digo: Deus, eu já entendi, depois das pregações lá na sede, para ajudar o necessitado, ajudar o pobre, o pastor Abel dizendo: se é um maconheiro, ajude, tenha um pouco de paciência. Eu falei: Deus, é para mim, pode bater. Eu tenho que ajudar os que Deus está mandando lá. Eu tenho que ajudar eles, porque se eu oro por eles, pastor Marister, se tu ora por esses, ou por essa, que tu não quer nem ver perto, a paz que ela vai ter será a tua paz. A paz, pastor, aqui, tu e o pastor Juninho orar por esses que estão aqui, será a vossa paz. Amém? Mas nós queremos o quê? Eu vim nesse lugar aqui, estou preso cativo na Babilônia. Já viu Deus fazer isso? Não era de Deus isso. Eu quero voltar para Jerusalém. Questionando Deus. Deus sabe o que Ele faz. Deus não vai julgar eu. Desculpa a expressão, no ambiente de prostituição seria fraqueza. Deus não vai me julgar. Se eu tenho fraqueza por fofoca,
maturidade em Deus, Deus pode trazer os fofoqueiros. E eu vou correr. Eu vou na contramão deles. Amém? Então eu tenho que entender, buscar entender, não questionar Deus. Ó, e diz assim. Opa, perdão. E aí Deus fala assim, ó. Então me invocareis. Aonde que eles estavam, que Deus fala para eles? Na Babilônia. Deus não está falando para o povo de Jerusalém. Para o povo que estava na Jerusalém. Está falando para o povo que foi cativo na Babilônia. Ou seja, independente do ambiente aonde você estiver, se nós buscar Deus de todo o coração, invocar Ele, Ele vem. Ele não vem só porque tu está dentro da igreja. Pastora, não é só porque nós estamos aqui dentro da igreja, atrás do altar, oramos, falamos em línguas, que Deus vai se revelar a nós. Na medida que eu estou tanto em Deus, e o meu coração está nele, Ele vai fazer questão de me levar nesses ambientes, para que lá eu invoque o nome dele. Ore a Ele, e busque Ele de todo o coração. E Ele vai mudar aquela situação. Mas às vezes eu estou lá naquele lugar, pastora, e não invoco o nome dele. Às vezes eu falo de Jesus, eu falo das situações, eu vejo as situações e eu fico, eu tenho que correr, eu vou me contaminar, isso, aquilo. O Espírito Santo sabe os povos são deles de mim. Ele sabe até o quanto meu coração está nele. Ele sabe a hora que ele vai ter que desviar aquele lugar de mim. E sabe a hora que ele pode derramar aquela sujeira na minha frente. Porque eu vou consertar. De acordo com o meu coração está nele. Presta atenção que ele fala assim, ó. E então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ou seja, eu cheguei no ambiente, Deus me colocou no ambiente de idolatria. Como eu estou lá numa situação que parece que não tem fim, mas vai ter fim, no nome de Jesus. Eu vou mudar em Cristo Jesus aquela terra. Amém. Em nome de Jesus. Só que daí Deus dá os passos. Não é atropelando o processo. Deus fala assim, ó. Então me invocareis. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, anda comigo neste lugar agora. Anda comigo nessa situação com essa pessoa. E invocar o nome de Jesus. E ireis. E vou. Eu invoco e vou para a situação. Porque se nós buscamos a Deus por fé, eu não posso precisar esperar Deus se revelar. Nós já adoramos Ele, nós buscamos Ele, nós temos que crer que Ele está com nós. Aonde eu for, se eu for lá no cemitério, como Deus fez para Ezequiel, vai Ezequiel lá no cemitério e profetiza, eu tenho que crer que Deus está lá comigo. Eu não vou morrer no meio do caminho. E ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Eu invoco Deus, Deus, eu estou indo de volta para aquele lugar. Ontem foi muito inferno. Eu cheguei em casa, parece, pastor, às vezes Deus dizendo para nós, às vezes eu, tu, pastor Juninho, Alessandro, pastor Marcelo, chegamos para Deus dizendo, Deus, eu estou com uma tonelada na minha esposa. Que opressão do Satanás tem aqui. E o que eu faço? Aí eu invoco. Digo, Deus, eu vou para lá. Eu acordei, eu não queria ir para lá. Mas eu vou para aquela situação. Eu oro a Ti. Eu estou indo. Eu oro a Ti e peço que o Senhor entre comigo nessa causa. Traga nos meus olhos para que eu veja, nos meus ouvidos para ouvir. Mas só de uma extrema sensibilidade, que eu tenho uma resposta para aquela situação. Amém? E ireis, e orareis a mim, e buscar-me-eis, no 13, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Aonde que eles estavam? Na Babilônia. Eu já li essa palavra e eu oro isso, e eu pensava assim, Deus, eu vi a canção que fala, eu li essa palavra, só que eu sempre pensava dentro da igreja. Sempre pensava, Alessandra, dentro da igreja. Mas Deus quer que eu tenha esse posicionamento com o meu coração lá naquela situação. Dentro da igreja não precisa, eu já cheguei no ambiente onde Deus está. E eu vou orar e vou derramar o meu coração para Ele. Querendo ou não, eu sou obrigado a derramar. Senão, eu não consigo Deus falar comigo. Se eu chegar e começar a orar na carne, vai dar uma vontade, vai dar um sono, vai dar uma vontade de sair dali, vou ter que fazer outra coisa.
Mas eu sou obrigado, eu cheguei na igreja, eu sou obrigado a derramar meu coração. Porque primeiro, eu saí da minha casa, eu fui para a casa de Deus, algo vai ter que acontecer comigo, eu tenho que ter uma resposta. Mas Deus quer que eu faça isso nesses ambientes. E é nesses ambientes que Deus quer ver um posicionamento meu. E quando eu cheguei nesse lugar, eu estava numa situação em que eu estava num desespero, uma falta de confiança em Deus, sabe? Não conseguia confiar em Deus. E quando eu cheguei, eu olhei o rapaz lá, que conquistou, e eu pisei no portão, a opressão dele veio subindo. E ele olhava assim e falava comigo meio tremendo. E eu disse, Deus, o que é isso, o que é aquilo, o que é a minha situação? A gente sempre entra nos ambientes apresentando a nossa situação. Mas Deus quer que eu e tu se posicione na situação que Ele quer resolver. E ali a gente vai ver Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Amém. Diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. Amém? Quanto tempo tem? É 7h30. 10 minutos? Tá bom, eu vou encerrar por aqui. O que Deus ministrou para mim acerca dessa palavra? Pastores que aqui estão, Alessandra e a mim, que Deus vai me levar nos ambientes. Deus vai me levar nesses ambientes. Só que não é para mim ir nos ambientes questionando a Deus por causa da minha situação. Eu já sou servo dele. É para mim chegar naqueles ambientes como eles foram levados cativos para a Babilônia. E eu ter um posicionamento em Deus com o meu coração. Buscando de todo o coração. Claro que é óbvio que se eu começar a se corromper, Deus vai me tirar dali. Deus não quer o mal para mim. Deus não quer uma situação ruim para mim. Eu sei porque Deus já fez isso. Eu cheguei numa situação e eu não fazia nada, não se posicionava. Um empresário renomado de Pissarras. Não vou dizer o nome porque vocês sabem. Talvez até tiver uma conversa comigo lá. Renomado. Deus me colocou dentro da casa dele. E quando eu cheguei 7 horas da manhã, eu disse, vou trabalhar lá, ganhar meu dinheiro. Né? Bora lá. Fui lá, trabalhando em volta da piscina. Começou a falar comigo, me chamou na cozinha. E aquele cara encostado na cozinha, num desespero, uma crise de ansiedade. E desesperado começou a chorar. Falar comigo. Aí eu falei, não, vai passar, vai dar tudo certo. Pergunta por que em nome de Jesus. Trabalhei um dia, 2, pensando o quê? Em mim. Sabe o que Deus fez? Criou uma situação e me tirou dela. Não tive nem coragem de cobrar o serviço que eu fiz. Nem coragem. E daí no carro, eu vi Deus. Eu perdi quase tanto. É grande o valor. E por que tudo isso? Aí tirei uma palavra. Deu a entender a palavra que Deus estava dizendo. Você não fez o serviço que foi mandado. E por isso eu te tirei dela. Por isso essa vergonha. Eu não tive nem coragem de cobrar. Eu tenho que entender o porquê que Deus está me levando para a Babilônia. Não é porque Ele está me levando para a Babilônia que eu estou idólatra. Eu posso ter algumas fraquezas na minha área, porém se o meu coração estiver em Deus, e eu estiver servindo a Deus, Deus é quem vai me conduzir. Mas Deus vai trazer as pessoas nessa situação, mortos espiritualmente, sem uma expectativa de vida. Deus vai me levar nesses lugares de morte, nas situações em que muitas das vezes eu oro para Deus, só falta amaldiçoar a pessoa. Mas é Deus que está me levando para ajudar aqueles que estão precisando. E eu tenho que entender o que Deus está querendo ali. Amém? Amém. Bom, eu escrevi mais algumas coisas aqui. Mas não dá mais tempo. Eu só peço que o Espírito Santo ministre melhor a vocês. Que quando Deus começou a ministrar, foi de uma forma suave. Essa palavra eu entendi. Que eles estavam lá na Babilônia. Porém,
não é porque eu estou lá que a minha vida vai morrer, que está tudo perdido. Eu tenho que entender o propósito que Deus está me levando lá. E Deus pede para eles seguir a vida, plantar, trabalhar, normal, dentro da Babilônia. Às vezes Deus vai ter que colocar a pastora Marister, ou tem que colocar em um lugar depravado, em um lugar corrompido, destruído, mas tu segue a tua vida trabalhando ali, porque o temor do Senhor está no teu coração. Às vezes Deus vai trazer pessoas, pastora, que a gente vai dizer, ui, eu não vou ajudar, não vou, já falei, não quero mais, diz isso para Deus. Tem que cuidar com a arrogância, mas eu apanhei de Deus de tal forma, e quando eu oro assim, já falo, Deus me perdoa, não vou mais ajudar, não vou alugar meu dinheiro, pronto. Às vezes é Deus trazendo a situação porque aquela pessoa precisa do que tu tem, pastor. Aquele ambiente onde tu está tem uma necessidade da tua pessoa, por causa do Cristo que tu carrega. Às vezes vou dizer algo para ti que você é usado, não é o Espírito Santo, sou eu. Às vezes tu nem entende o que o Espírito Santo está querendo fazer contigo lá dentro, sabia? Às vezes tu nem entende. Às vezes Deus está te colocando numa situação adversa para ajudar fulano de tal. E tu diz, meu Deus do céu, Pai, o que eu faço? Em desespero. Mas às vezes só a tua pessoa está ali. Traz uma paz e uma segurança para aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa que está lá contigo, ela sente uma paz quando tu está lá. E um ambiente gostoso. Por causa do Espírito Santo que está contigo. Deus vai nos levar nesses ambientes de idolatria, para que eu e você entenda que as pessoas precisam de nós. Deus trouxe um rapaz e ele me deu um sonho assim, eu tenho que acabar, pastor. Eu preciso, mas eu preciso contar esse testemunho. E eu falei, Deus, manda pessoa assim, pessoa sabe. E Deus me deu um sonho de noite. E eu passando na beira do rio, uma grama bonita. E de repente eu olhei na água, eu não vi ninguém. Eu só olhei na água, peguei pela mão, tirei pelo braço. Quando eu vi tirar uma pessoa, larguei ela assim. Só que quando eu larguei, ela estava como um mandarim, um mindinho. E ela estava se afogando, de repente ela começou a jogar água para fora. E sobreviveu. Sabe o que aconteceu? No outro dia, chegou um rapaz. E ele pediu serviço para mim lá. E dei serviço para ele. Ele falou, eu sou assim, sou assado, sou isso, sou aquilo. Mas quando ele chegou, parecia um galinho. Uma bagunça, muito coisa, isso e aquilo. Mas o propósito que era me ajudar no serviço, ele não estava querendo merda. Só que ele estava querendo que eu fizesse outra coisa para ele, mas era o desespero da alma dele por causa de dinheiro que ele precisava. E eu e você temos que parar e fazer a leitura para poder ajudar essas pessoas. E eu sei que naquele sonho, ele desafogou, saiu em terra firme da água, ele desafogou e de repente eu peguei e saí longe demais. Coisa tipo feito. Ele precisava de um valor serviço. Não sei se ele tinha brigado lá no chá, tinha sido expulso. E o pouco valor que ele ganhou, já não deu mais conversa, não disse a ninguém, não fez segundo a ordenança que eu dei. Eu não tolerei, eu não o abracei. E ali ele saiu. Mas foi um fogo para ele. Então, às vezes, a gente não entende o que Deus está querendo fazer. Vou dizer algo para vocês, debaixo dos sonhos que Deus tem me dado e das pessoas que Deus tem me dado. Está aqui o Espírito Santo que me fala ao coração de vocês. Mas Deus, esse ano, vai trazer pessoas desgraçadas. Juninho, eu vou falar para ti. Sabe por quê? Porque nós queremos servir Jesus somente por dentro da nossa vida. Mas nós já temos para dar para as pessoas. E Deus sabe disso. Se nós não querer ir, Ele vai fazer a força para a Babilônia. Não é que tu vai lá se corromper. Não. É um lugar de idolatria. É o ambiente que as pessoas estão na situação da vida delas. Para que elas sejam ajudadas por eles. E eu e você vamos ter que entender que não estamos ali por dinheiro e por causa da nossa vida, mas sim para resgatar essas pessoas e dar a vida a elas. Amém? Amém. Eu queria fazer uma oração. Posso, pastor? Feche os olhos de vocês só um minuto. Espírito Santo, debaixo do Senhor desta palavra, Senhor, eu não tinha entendido como o Senhor tinha ministrado antes. Mas, Pai, o Senhor quer que nós o invocamos, te busquemos de todo o coração, lá dentro da Babilônia.
para que sejamos exemplos para os idólatras, para que sejamos exemplos e uma referência na vida dessas pessoas que já estão mortas. Espírito Santo, nós temos a nossa vida entregue nas tuas mãos. Sem ti, Espírito Santo, nós desfalecemos. Esta é uma verdade. Sem o pão que nos sustenta, que é a pessoa de Jesus, nós morremos, Pai, no meio do caminho. Então, Pai, independente de onde estivermos, aonde o Senhor nos levar, situações, causas, ambientes destruídos, pessoas à beira da morte, Senhor, nós temos Jesus conosco, porque Ele é o nosso alimento. Temos a Tua presença, Espírito Santo, que nos conduz todos os dias e que nos dá refrigério e que dá vida a estes que estão mortos. Pai, debaixo desta palavra, Senhor, aqui neste ambiente, Senhor, aqui no oeste de Barra Velha, Senhor, traz, Pai, e eu falo, Senhor, liberando uma palavra, traz os mortos, os cativos, Pai, aqueles que estão necessitados, Pai, para esta casa, que para isto o Senhor plantou esta casa aqui, para que dê vida aos mortos, para que ressuscite aqueles que estão perecendo. Pai, há situações adversas neste ambiente, há muitas casas aqui neste lugar, Espírito Santo, que mostram uma aparência de paz e tranquilidade, mas só Tu, Senhor Deus, sabe como está, Senhor, quando este povo, e que eles escutem com os ouvidos abertos, quando este povo põe, Senhor, a cabeça no travesseiro, as brigas, as contendas, os espancamentos, as situações, Pai, horrendas em que eles estão vivendo e que ficam fechados, Pai. Espírito Santo, eu libero a palavra, Éfata, abram-se e venham, saiam da porta para fora, saiam destes lugares de morte, saiam destes lugares onde os corações dessas pessoas estão mortos e venham pedir socorro. Espírito Santo, leva-nos, Pai, segundo a Tua vontade até eles. Pai, ajuda-nos a alcançar esses, Pai, que estão precisando. Vamos olhar sim, Senhor, e não vamos compreender. Vamos querer muitas das vezes fugir. Porém, Pai, é o Senhor que está trazendo. E se o Senhor está trazendo a capacitação, a unção nas nossas mãos para ajudar eles. Espírito Santo, tira, Senhor, essas pessoas que estão à beira da morte aqui nesse bairro, Senhor. Sim, muitos já estão morrendo, mas tira eles, Pai, de dentro da casa. Cria situações e tragam, Pai, traga, Espírito Santo, as portas dessa casa. E essa casa está aberta, porque aqui, Senhor, há pastores que Te amam, há homens e mulheres, há pastores, Pai, que conduzem a Tua casa, que amam a Tua presença. E o Senhor tem derramado Cristo em nossos corações, através do Espírito Santo, para fluir no Teu amor, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender situações e circunstâncias, e que não venhamos desfalecer, mas venhamos, Pai, honrar a Tua pessoa, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscareis de todo o coração. Pode. É quando me buscareis na igreja, quando me buscar de todo o coração. Não, a palavra não fala de ambiente, fala de coração. Assim como a palavra que eu li no início, que a gente possa se posicionar como filho de Deus, não só dentro da igreja, mas em todos os lugares. Porque a gente não é filho de Deus só quando está dentro da igreja. A gente não é filho de Deus só quando está pregando, quando está adorando, mas a gente é filho de Deus também em todos os lugares. É 24 horas. Eu aprendi que o policial que ele falou, eu sou policial 24 horas. Por mais que eu tenha um horário a cumprir, eu sou policial 24 horas. Se acontecer uma situação que eu não agir, eu vou ser responsabilizado por aquilo. Verdade. Porque por mais que ele não esteja de farda, por mais que ele não esteja
a trabalho, ele é policial ainda naquele local. E a gente também, como filho de Deus, é filho de Deus 24 horas por dia. Não só quando está na igreja. Amém. Glória a Deus. E se acontecer a situação e a gente não agir, como ele deu testemunho, a gente vai ser responsabilizado também. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse culto. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite, por essa palavra que o Senhor nos ministrou. Que possamos, Deus, cada dia mais entender o que o Senhor quer das nossas vidas. Tudo aquilo que o Senhor traz à nossa mão, que não venhamos desperdiçar, mas venhamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor nos trouxe para sermos usados por Ti, para o que o Senhor bem quer das nossas vidas. Não queremos viver a nossa vontade, mas queremos viver a Tua vontade em nossa vida, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós pedimos que o Senhor leve cada um em paz e segurança em nossos lares, Senhor, guardando, livrando de todo mal, e nos dê um dia abençoado, uma semana abençoada, Deus, em nome de Jesus, sempre na Tua presença, posicionados como os filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até sábado.